algum vencedor esse primeiro bloco? Tem. Lula ganhou disparado, na minha opinião, porque conseguiu dar o tema do debate. A maior parte do bloco foi discutir o pior tema possível para Bolsonaro, que era a pandemia. E ele ficou nisso, não trocava de assunto, um assunto que claramente é péssimo para ele. Demorou muito para trocar de assunto e o Lula estava muito mais desenvolto, né, Diego? Ele foi o primeiro a sair do púlpito, sabia se relacionar com a câmera, olhava para a câmera ao responder. Bolsonaro não sabia muito bem para onde olhar, meio perdido. E aí o Lula ainda emplacou um rei da estupidez que ficou sem resposta. É isso aí, obrigado ao Toledo. A gente vai seguir aqui ouvindo os colunistas do UOL com a análise do que foi o primeiro bloco. Agora Alberto Bombig vai chegando. Tudo bom, Bombig? Boa noite. Boa noite, Diego. Teve vencedor esse primeiro bloco? Sim, concordo plenamente com o Toledo. O Lula foi melhor. Tinha dados na cabeça do governo dele, tinha dados do governo Bolsonaro. Bolsonaro se perdeu nas perguntas sobre educação, né? Universidades, outras coisas. E acho que o Bolsonaro se enredou, o Lula enredou o Bolsonaro na questão da Covid. Gastou muito tempo ali, puxou o Bolsonaro para um campo desfavorável para o Bolsonaro e o Bolsonaro deixou passar ali, eu não marquei, mas ficou muito tempo jogando num terreno muito desfavorável para ele, que é a pandemia no Brasil, né? Sim. Com todas as mortes e tal. Achei que o Lula foi superior nesse primeiro bloco. E esse formato favoreceu? Favoreceu, o Lula estava mais desenvolto, né? O Bolsonaro... primeiro foi o Lula quem sai, né? Logo na primeira resposta ele já saiu, o Bolsonaro ficou preso no púlpito. Achei que o Lula estava mais solto, estava mais desenvolto. Acho até agora a melhor participação do Lula em debates desde o primeiro turno, né? Seja no do UOL e da Band, no da Globo. Eu acho que a julgar por esse primeiro bloco, é a melhor participação dele. Lógico que ainda temos mais dois, mas ele está numa noite ali, eu acho que ele está voltando a ser o velho Lula dos debates de 2002 e 2006. É isso aí. Obrigado, Bombig. A gente vai seguir então nessa análise do primeiro bloco, agora com Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís? Boa noite para você. Boa noite. Alguém venceu esse primeiro bloco? Eu acho que o Lula foi melhor, eu concordo com os colegas. Ele foi melhor porque o Bolsonaro ficou quase todo o bloco na defensiva. Ele teve que se explicar primeiro em relação às escolas e aí ele penou porque ele não treina, né? Todo mundo sabe que o Bolsonaro não se submete a treinamento antes do debate. Não trouxe dados, né? Não trouxe dados e isso ficou claro, ele não tinha resposta para a questão das escolas. E depois, na questão das vacinas e na questão da CPI da Covid, ele ficou o tempo todo na defensiva. E a gente sabe que candidato que tem que se explicar não está ganhando, candidato que tem que se explicar perde. Então o Lula foi melhor, inclusive na postura corporal. O Bolsonaro não olhou nenhum momento nos olhos do Lula, coisa que o Lula fez várias vezes em relação ao Bolsonaro. E o assunto pandemia dominou boa parte desse bloco também, né? O que é desfavorável para o presidente. Justamente, dominou porque o presidente deixou dominar. Ele podia muito bem ter movido o assunto, ter feito o assunto andar e ido lá para aquele terreno da segurança que ele navega melhor. Agora, sobre esse formato, facilitou uma troca de ideias franca. Me parece até aqui o melhor debate que tivemos de toda a eleição, né? Eu achei muito bom, Diego, muito bom esse formato, porque deixa o assunto, inclusive, na mão dos candidatos. Eles vão tentando, ou pelo menos deveriam, né, tentar puxar a brasa para a sardinha deles e o outro puxa a brasa para a sardinha dele. E daí não teve interrupções, foi uma conversa até nesse ponto civilizada e você pôde ver outras coisas, né? Um debate que mostra, por exemplo, essa informação da expressão corporal, né? O Lula muito seguro, olhando para a câmera, olhando nos olhos do espectador e Bolsonaro com uma postura militar que passa uma certa arrogância. Eu acho que o marqueteiro dele não gostou disso. Vão ter tempo agora para orientações e nesse bloco agora que vai vir, vai ser com perguntas de jornalistas, né? Do último debate houve um certo conflito ali. Qual que é a tua expectativa para esse bloco agora? Bom, eu acho que se o Bolsonaro cometeu o mesmo equívoco novamente, então ele está de fato querendo perder essa eleição de verdade, porque eu acho difícil, Diego, que ele repita, porque pior que aquilo é impossível. Bom, pior que aquilo pode ser repetir aquilo duas vezes, né? Mas eu acho que a esse ponto ele não chega. Então eu acho que ele vai tentar manter o controle até agora. Isso é um ponto favorável a ele, né? Eu achei que ele manteve lá o aparente controle sobre a situação. Em momento nenhum ele pareceu perder o controle. Eu acho que ele vai continuar nessa toada com os jornalistas. Temos 40 segundinhos. Ganhar o primeiro bloco não significa ganhar os outros, né? De jeito nenhum. Ganhar o primeiro bloco é ganhar a primeira batalha só. Tem muito pela frente. No último bloco haverá novamente esse confronto de ideias. O que esperar? Será que aqueles temas polêmicos das redes vão pintar no debate também? Eu acho que a grande preocupação, o tema que tem o potencial de desestabilizar o Bolsonaro é de fato o caso das venezuelanas. Vamos lembrar que quando ele chegou aqui, né, Diego, Sim. ele deu uma pequena entrevista e disse que a questão das venezuelanas fez com que ele passasse as piores horas da vida dele.